Vamos falar sobre pensão alimentícia? Doutor Arnaldo Neves já está aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Muito obrigado. Olha, eu quero começar falando, posso falar dos famosos? Opa! Porque nós vimos recentemente aí, algumas semanas atrás, que o Tiago, da antiga dupla Taeme e Tiago, foi preso, né, por não pagar a pensão alimentícia. Em que casos, doutor, pode haver realmente a prisão de uma pessoa que não paga a pensão? Então, quando se trata de pensão alimentícia, para fins de prisão, é levado em conta os 3 últimos meses em que não houve pagamento. E também é considerado aquilo que se venceu ao longo do processo. Então, seriam aquelas 3 últimas pensões e mais aquilo tudo que está sendo vencido durante o processo, que pode vir a ser passível de prisão, que agora, inclusive, é no regime fechado, né? Então, uma mudança grande aí. Só para a gente entender, então, vamos supor uma pessoa já fez um acordo, né, com a sua esposa ou vice-versa, geralmente é com a esposa, é o marido para a esposa, não é isso? Na verdade, a lei não distingue o homem ou a mulher. Tá. Então, é possível também, desde que haja a efetiva necessidade, também de que o marido também pleiteie a pensão à ex-mulher. Okay. Também é perfeitamente possível. Vamos dizer assim, um cônjuge Isso. deixou de pagar durante 3 meses. Já configura uma possibilidade de uma prisão em regime fechado. Na verdade, a partir do 1º mês já pode até ensejar a prisão. Tá? Mas você somente pode cobrar por essa via da prisão, né, sobre os últimos 3 meses. Tá. Agora, vamos entender um pouquinho qual que é a cabeça do juiz numa história como essa. Porque, ainda voltando nesse caso do famoso, me parece que o valor era, assim, altíssimo. Cerca de R$800 mil. Quer dizer, não há uma revisão, não existe uma possibilidade, porque depois que a pessoa também ficou presa, evidentemente que ela não vai ter condições de ir buscar o dinheiro. Não, exatamente. Realmente é um caso bastante delicado, mas a lei pressupõe que é o direito da pessoa de entrar com uma ação para o reduzimento do valor da pensão alimentícia. Entendi. Se a pessoa não entrou com esse tipo de ação, ou até mesmo uma exoneração, né? Pode ser tanto a revisional de alimentos, como pode ser a exoneração para não pagar mais alimentos, pressupõe-se que a pessoa tem condições de pagar aqueles alimentos, né? Tá. Então, a inércia da pessoa não pode prejudicar justamente quem é o credor da pensão alimentícia. Agora, eu estou sabendo que está tendo mudanças, não é, nessa lei. Quais são as principais que você poderia destacar para a gente? Certo. A primeira mudança é com relação ao regime, que agora é fechado. Antigamente não existia isso na lei. Tá. Então, acabava causando uma grande confusão e cada juiz decidia de uma forma e muitos devedores de pensão alimentícia acabavam sequer indo para a prisão, certo? Tá. A segunda mudança é com relação ao nome sujo. Agora, uma vez distribuída a ação de cobrança da pensão alimentícia, já é possível fazer o protesto e negativar o nome do devedor da pensão alimentícia. É mesmo? É, uma mudança aí Eita. e tanto, porque tem muita gente que tem mais medo do nome sujo do que, eventualmente, de alguma outra medida. Claro. E a terceira grande mudança é a possibilidade de desconto em folha de pagamento, quando a pessoa for empregada, assalariada, portanto, de desconto de até 50% do valor que ela recebe, direto em folha de pagamento. Nossa Senhora. Então, isso aí já pode ser uma coisa, praticamente automático, né? Doutor, desculpe a minha, assim, né, minha maneira de falar, que talvez não é muito técnica como vocês que são advogados têm, mas eu queria tentar entender um pouquinho e traduzir para o meu telespectador que está me assistindo agora em todo o Brasil. A gente já vê isso em alguns casos, por exemplo, essa questão do juiz ter o direito, através de uma senha, de bloquear, por exemplo, direto numa conta bancária. Outra circunstância é essa daí, por exemplo, de fazer o desconto direto. Isso não invade a individualidade, a privacidade da pessoa? Eu não estou querendo aqui defender aquela pessoa que está, no caso aqui, transgredindo uma lei. Eu estou tentando entender
até que ponto, né, isso vai beneficiar e não vai, como a gente costuma dizer no popular, né, cobrir a cabeça e descobrir os pés. Porque, por exemplo, se você desconta 50% do salário de uma pessoa, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, você tem que pagar aluguel, uma série de outras situações também de sobrevivência, não é? Sem dúvida. Mas quando a gente tem um conflito de direitos, que nesse caso seria o direito à privacidade, que é um direito extremamente importante no direito, né? Tá. E mais importante do que o direito à privacidade é justamente deixar aquele que necessita passar necessidades. Então, quando a gente tem esse tipo de conflito de interesses, verifica-se qual que é aquele direito que é mais forte. Então, deixar alguém sem ter condições de se alimentar, que a lei, o principal é a questão dos alimentos, né? Tá. E a pessoa deixar de prover o próprio sustento acaba suprimindo um pouco ou mitigando a questão do direito à privacidade. Entendi. Quer dizer, na verdade, é uma maneira de se preservar o direito adquirido, né? Até porque a Exatamente. pessoa não pode fazer filhos e largar a Exato. esmo. É isso, basicamente. Bom, e com relação ao tempo de prisão, qual que é o tempo mínimo, então, nessa nova mudança aí de prisão da pessoa que transgride a lei? Com relação ao prazo, isso não mudou. Então, o prazo é fixado de 1 a 3 meses e ele é fixado diretamente pelo juiz. E ele Tá. vai avaliar realmente o caso, essa questão que você colocou anteriormente também. A pessoa que vai à prisão, muitas vezes ela não consegue correr atrás do dinheiro para poder justamente Sim. pagar aquela pensão, né? Então, por isso que existe essa margem de 1 a 3 meses aí que o juiz que vai fixar, avaliando a complexidade toda do caso. Agora, uma outra coisa também que eu gostaria que o senhor comentasse é a respeito da situação carcerária no país. Porque também nós tiramos uma pessoa que está trabalhando, hipoteticamente, né, numa situação em que ela está tendo proventos, e por isso que ela paga a pensão alimentícia, e jogamos ela no sistema carcerário nacional. Quer dizer, como que fica essa experiência e essa situação com relação à pessoa? Ela tem como requerer alguma coisa, algum privilégio, para que ela não entre dentro, por exemplo, de presídios e fique misturada com bandidos da pior espécie, por exemplo? Exatamente com essa alteração que houve na lei agora em cumprimento em regime fechado, realmente o devedor de pensão alimentícia está em maus lençóis. Porque justamente anteriormente, como não existia essa previsão legal, então o juiz normalmente determinava que fosse algum tipo de pena um pouco mais branda e tudo mais. Então, mas agora, e justamente porque infelizmente, a questão da pensão alimentícia era um calcanhar de Aquiles do judiciário, que muita gente não cumpria, justamente porque sabia que não ia dar em nada. Então, houve esse estreitamento aí da legislação, que ficou mais forte, mais rígida, né? Justamente para que as pessoas efetivamente paguem e tenham medo de que efetivamente sejam presas, né? Ou seja, se eu for preso, por exemplo, hoje por não pagar a pensão alimentícia, eu vou parar num presídio qualquer e até posso estar com estupradores ou com outros elementos da pior espécie. É isso. Infelizmente, sim. Entendi. Bom, agora com relação à questão inversa, né? Eu faço o pagamento da pensão para sair da prisão. É mais fácil? Se você faz o pagamento, se você ainda não está cumprindo ali, Ou aliás, um a partir do acordo, por momento, exemplo, um acordo, né? isso, é perfeitamente possível se fazer acordo, inclusive depois que você for preso e tudo mais, e isso não existe nenhum tipo de vedação. O que importa é que as partes se componham, né? Tá. De forma que seja pago, nem que seja de uma forma parcelada e tudo mais. E uma coisa que é muito importante dizer é que a prisão, ela é uma das últimas coisas que o juiz vai se utilizar. Mesmo que você ingresse com a ação, se efetivamente aquele devedor não tinha o dinheiro completo para pagar a pensão alimentícia, mas tinha como custear uma parte, ele pode provar isso para o juiz e isso é levado em consideração. Então, se ele Entendi. estava pagando uma parte, estava se esforçando e tudo Tá. mais, dificilmente vai acabar culminando com um mandado de prisão. Um exemplo, se eu tenho que dar R$ 100, eu estava dando 70.
Um exemplo Exatamente. bem Esse é o simples. típico caso de que demonstra o esforço de quem deve a pensão alimentícia, né, quem é o pagador da pensão alimentícia. Tá. Então, o juiz realmente pode mitigar nesses casos. Olha, já vou abrir aqui para os telespectadores. Tem uma pessoa aqui que ela não se identificou. Ela está perguntando, por exemplo, se o pagador morrer ou não puder mais pagar, se os seus parentes têm que arcar com a obrigação. Essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, a prestação alimentar ela é pessoal. Uma vez que o prestador faleceu, é necessário que o alimentando entre com uma ação contra os sucessores, né, na verdade. Então, um novo processo. É um novo processo. Tem nada a ver. Exatamente. Tá. Vamos lá? Perguntas então dos telespectadores. Você manda a sua pergunta, a gente faz aqui para o nosso convidado. José Pedro de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta: quando a mãe passa a morar com um novo companheiro? Então, no caso, a mãe daquele que, acredito, esteja recebendo a pensão, não é isso? O pai pode pedir revisão da pensão e até que idade o filho tem direito a receber a pensão? São duas perguntas aqui no caso do José Pedro, né? Certo. A primeira coisa é efetivamente que o fato da mãe estar num novo relacionamento não interfere em absolutamente nada com relação ao dever do pai para continuar prestando os alimentos ao filho. Tá? Entendi, tá. Isso aí, se efetivamente, diante da nova estrutura familiar, a mãe também melhorou uma situação financeira de vida e tudo mais, e a do prestador piorou, é possível ingressar com uma ação revisional de alimentos. Entendi. Tá? Mas não meramente pelo fato dela estar contraindo com um novo companheiro e tudo mais. Isso não é motivo pura e simples para a revisão de uma pensão. No caso da idade, até que idade? Com relação à idade, a idade normalmente acaba sendo fixada com 24 anos, mas é estendida até também 24 até anos, 24 anos, exatamente. Marmanjão, marmanjão. E é estendido normalmente até o término do curso superior. Tá? Mas aí tem que comprovar efetivamente que o alimentando estava efetivamente cursando a faculdade e tudo mais. E uma vez comprovado, ele consegue estender até o final ali para que, na verdade, é para que ele tenha condições de alcançar uma posição melhor aí, que estava no meio da faculdade e tudo mais. Então ele consegue terminar tranquilamente aí. Para entender, doutor Arnaldo, tem algum caso assim que você já tenha visto, falado assim, mas esse cara aqui, com essa idade toda, está recebendo ainda? Não, com certeza, com certeza. Nós temos casos em que tem gente aí recebendo pensão alimentícia até os 32 anos de idade. Meu Deus do céu! 32 anos! É verdade. Meu Deus do céu. Vamos lá. Rosa de Lima, de Campinas, São Paulo, pergunta: se o filho ou a filha não tem o nome do pai, como faz para pedir a pensão alimentícia? Nesse caso, é importante a gente saber se ele sabe quem é o pai. Tá? Se ele souber quem é o pai, na hora de você fazer um pedido de pensão alimentícia, você pode qualificar a pessoa pelos traços que ela possui, pelas características físicas e tudo mais, mesmo sem saber o nome. Então, isso não é um problema. Agora, se a pessoa sequer conhece o pai e a mãe, existem outras possibilidades em que seriam os possíveis pais, é possível ingressar com uma ação contra eles, todos, primeiramente, para reconhecimento de paternidade, para saber quem que é o pai, e isso normalmente é feito através de exame de DNA. Entendi. O Anderson Moreira, de Diadema, São Paulo, pergunta: os avós podem ser obrigados a pagar a pensão para netos? Com toda certeza, e vice-versa também. Então, é? o dever de sustento é entre os parentes, normalmente em linha reta, né? Os filhos, pais e avós, né? Então, havendo a comprovada necessidade de prestação alimentar, de receber alimentos, é possível sim você pleitear dos avós e também os avós também podem pleitear dos netos. E dos pais para os filhos também? Também, sem dúvida. Caramba, sem dúvida. Não sabia disso. É muito comum os pais, quando chegam numa idade bastante avançada, às vezes acabam ficando desamparados e às vezes até mesmo ficam tão desamparados que o próprio Ministério Público tem que entrar com ação para pleitear os alimentos dos familiares, porque não tem ninguém que os represente. Entendi. A Selma Ruda, de Presidente Prudente, São Paulo, pergunta: quando a mulher tem filhos com pais diferentes,
O valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? Não, de forma alguma. Porque a pensão alimentícia ela é caracterizada de acordo com duas premissas, né? A necessidade e a possibilidade. Isso é averiguado de acordo com cada caso, inclusive com a idade da criança e tudo mais, tudo isso é levado em consideração. E mais do que isso também, também o estilo de vida que cada um levava naquele dado momento. Tá. Tem uma pergunta muito interessante aqui que está chegando da Cleide Santos, lá de Palmas, Tocantins. Beijo para vocês aí, ó. Doutor Arnaldo, filho adotivo também tem direito à pensão em caso de separação? Sem dúvida. Tem direito? Sem dúvida. No Brasil, não existe distinção entre os filhos. Então, tanto faz se o filho é adotivo ou se ele é filho biológico, né, do genitor ali, o que importa é que ele é filho. E sendo filho, ele tem garantido o direito à pensão alimentícia. No caso, aqui tem que ser legítimo, né? Tem que ser adotado legitimamente, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Existe um dispositivo, um entendimento da posse do estado de filho, né? Então, aquele filho que durante a vida inteira teve como referência familiar aquele pai, ele é considerado filho para todos os efeitos legais. Inclusive, pode pleitear a pensão alimentícia daquele pai, sim, com quem ele conviveu durante muitos anos. Tá? Caramba, não sabia Então, disso. isso é perfeitamente possível. Interessante, hein? Eu acho que ainda nós vamos aumentar aqui os casos de... Doutor, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi muito bom o nosso papo, viu? E eu é que agradeço. Muito obrigado.